Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus essa noite? Eu também estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Essa é uma noite muito especial. Deus tem nos dado uma palavra muito especial da parte do Senhor sobre conexão geracional. E esse é o tema da nossa ministração, do culto. E por isso a gente reforçou quão importante é que você, criança, adulto, idoso, estivesse aqui conosco hoje. Então a gente está muito feliz de ver a igreja tão cheia, não só de jovens, mas aqueles que já não são tão jovens assim, mas que são um conosco. Amém? E é sobre isso que nós vamos ler na palavra hoje. Deixa eu conectar aqui com os slides, só um instantinho. Hoje também é um tempo muito precioso, um dia muito especial, porque... Eita, peraí. Porque estamos comemorando um ano de Juventude JET. Amém, glória a Deus. Muito bom ver tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nosso meio. E melhor ainda saber que muito mais nós vamos viver juntos em unidade. Então, obrigada por você fazer parte da nossa história como juventude. Amém? Então, como já falei, esse é o culto das gerações. O tema do nosso culto é conexão geracional e também um dia de muita festa. A Bia e a Jeremias vão ficar aqui comigo, porque eles vão ministrar junto comigo. Vai ser uma coisa linda, né? Como eu falei com vocês, Deus tem ministrado nos nossos corações essa palavra de conexão geracional. Tem mais ou menos 3 meses. Embora já estivesse no coração de Deus essa semente, né? Aprove a Ele nos revelar nesse tempo. Então, a gente quer compartilhar com a igreja essa visão que o Senhor tem colocado no nosso coração. Amém? Então, vamos lá para a gente iniciar. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se você olhar para o seu ciclo de convívio social, além do familiar, a quantas pessoas de outra geração você realmente se sente conectado? Além do seu filho, que é jovem, além da sua mãe, que é idosa e você convive todos os dias, tem alguém que você tem um vínculo, intimidade, aliança? Pensa aí. Talvez não é nem um idoso, mas você jovem tem um vínculo com alguma criança aqui da igreja, né? Além do seu irmão, algum teen, algum adolescente, né? Nós vivemos sempre em busca de um grupo para pertencer. É quase natural do ser humano, né? Buscar esses grupos, clubes sociais para pertencer. E a gente coloca muito critério para as pessoas que nós vamos nos relacionar. Eu só ando com quem tem a minha idade. Eu só converso com quem é da mesma classe social que eu. Então, só veste as mesmas roupas que eu, usa o mesmo tênis que eu, só ouve a mesma música que eu. Então, um jovem que ouve worship, adoração, né, da parede preta, digamos assim, não relaciona com o idoso que ouve a música da harpa. Não é assim? A gente seleciona muito, segrega muito. A Bia é tudo, é verdade. Eu também gosto um pouquinho de músicas antigas. Nós falamos com quem tem um jeito de falar parecido com o nosso, com quem tem interesse em comum, né? Peraí. Mas será, gente, que está agradando o coração de Deus? Essa lista de critérios é o contraponto do Evangelho. Não coloque muros onde Deus estabeleceu a aliança. Quem estava no culto da manhã, domingo passado, ou assistiu a live como eu, já ouviu essa frase. E não era nem esse tema da mensagem, mas quando meu pai falou isso, eu falei, nossa, essa tem que ir para o nosso culto geracional. Porque fez tanto sentido no meu coração. Deus estabeleceu uma aliança com a sua igreja. Então, por que nós colocamos muros
empecilhos, obstáculos para eu me relacionar com a Minier, para a Minier se relacionar com o Henrique. Num relacionamento de oi, boa noite, bom dia, paz do Senhor, mas um relacionamento de eu poder tomar banho na casa dela antes de vir para a igreja, né, Minier? Nossa, eu fiquei emocionada de novo. Possivelmente eu vou chorar muito hoje. Mas é um relacionamento que o Senhor espera de nós, onde vai muito além da superfície. É um relacionamento de aliança. Quero ver se vocês já ouviram alguma dessas frases aqui. Aqui na igreja não tem isso, tá? É só numa outra igreja, né, hipotética. Muitas vezes nós jovens falamos assim, eu sou jovem, então só vou no culto de jovem. Eu sou idosa, então eu só me reúno na oração matinal. Quem dera eu poder de manhã cedo estar com vocês. Quem dera. Ainda não posso, mas quem pode, quem não trabalha de manhã, pode vir na oração delas. Não pode, menina? Amém. Eu sou casado, então não participo mais das programações dos jovens. Meu filho é criança, eu só levo ele para a igreja se tiver alguém na salinha. Gente, eu fico vendo o Henrique, que participa de tudo conosco. O Henrique vai ser muito citado hoje, tá? Segura aí, Henrique. O Henrique que participa de tudo. A gente fica, às vezes, aqui no templo orando mais, além do horário, né, do culto, e ele participa da atividade da igreja, ele está no louvor, no ensaio, com os pais. Quantas vezes, quando eu era criança, meus pais me levavam para a oração das 6 da manhã. Colocava o colchonete e ficava lá de boa. Meus pais também eram líderes de jovens. E aí, participava de todos os cultos, das gincanas, das programações. E mais do que meus pais me levarem, às vezes porque não tinham com quem me deixar, mas era tão precioso ser acolhida por aqueles jovens. Então, é uma relação tão especial de aliança que nós precisamos desenvolver com os nossos irmãos, que são diferentes de nós. Sabe por quê, meu irmão? Deus não olha para a gente e vê ministério de jovens. Deus não olha para a gente e vê ministério de mulheres, ministério de homens. Ele olha para nós e vê a igreja de Cristo. Amém? Deus olha para nós e vê a igreja de Cristo. Na Bíblia não fala, o ministério de infantil. O ministério... Não, é a igreja de Cristo que Ele estabeleceu. E, gente, vai falar que é fácil? É fácil, gente? Não é fácil. É até difícil, eu que sou jovem, às vezes entender o que adolescente fala. Tá até rolando um meme na internet para entender o que os adolescentes falam. É o 6-7, é o gag de la gag. É cada palavra. Sabor, evangelho, sabor... E gostei, pastor. Sabor... Não, esse bem que não é bom não, né? Sabor, avivamento não. A gente quer avivamento de verdade. Mas eu entendi, tô brincando. É desse jeito. A gente não consegue decifrar que com adolescente, que às vezes é o quê? Nem 10 anos mais novo que eu, tá falando. É difícil. É difícil demais. Mas, gente, tem uma canção que fala um pouco sobre isso, que fala que nós precisamos pagar um preço para sermos um só coração no Senhor. E eu queria que a Bia e Jeremias ministrassem um pouco dessa canção, Alto Preço, e que a igreja que conhece essa música acompanhasse conosco. Porque ela fala daquilo que Deus espera de nós. Jesus já pagou um alto preço na cruz. E hoje nós somos convidados a pagar um preço para nos relacionar com o irmão que é mais velho, com o irmão que é mais novo, com o que é da nossa idade, mais diferente de nós. Então, eu queria convidar a igreja para, tão brevemente, ser ministrado com essa canção. Amém? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão.
pensava em ti, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos a ti Que pagaremos um preço de sermos um só só. coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, Aleluia! Com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos cantar, unidos iremos cantar, unidos iremos cantar. Aleluia! Olha isso que a canção fala. Por mais que as trevas militem e tentem nos separar, Satanás sabe o poder de uma igreja que anda em aliança. Uma igreja que está totalmente ligada em amor. E por isso que as trevas estão militando para separar eu e você. Por isso que Satanás está brigando para disseminar a contenda entre os irmãos. Ai, não gosto do jeito dele de falar. Ai, ela prega assim. Ai, eu acho que é brega o jeito dela se vestir. Mas, irmãos, a gente sabe que ele quer matar, roubar e destruir a aliança que Cristo estabeleceu. Então, nós fomos chamados para reerguer, para colocar ponte entre eu e você. A Bíblia, irmãos, é muito clara no que ela espera de cada um de nós, de acordo com o gênero, com a faixa etária e com a fase da nossa vida. Seja idoso, seja você pai, mãe, filho, criança, jovem, todo mundo tem em Deus, né, essa expectativa de algo que nós precisamos fazer, uma função, né, muito clara. Então, eu vou dividir agora. Quero que cada irmão vai se identificar. Ah, eu sou uma mulher, sou jovem. Então, presta muita atenção no que a Bíblia espera de você, tá bom? Eu dividi aqui, tem para idoso, para idosa, para todo mundo vai entrar na lista, beleza? Primeiro versículo, quase capítulo, né, de tão grande, está lá em Tito 2, 1 a 7. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos. Cadê os homens mais velhos? Aqui eu vou colocar 30 a mais. 30 a mais, né? Que já não é tão jovem. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, agora é outro público. Ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Olha só, ele fala que as mulheres mais velhas não podem ser escravizadas a muito vinho. Não é só a bebida, ficar embriagada. O muito vinho representa esse desejo, essa fome exacerbada pelo prazer carnal. Então, mulheres mais velhas, não sejam dadas a muito vinho e sejam capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens
a amarem seus maridos e seus filhos. Mulheres mais jovens, nós temos que ser prudentes e puras, estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Nós vemos aqui um contraponto muito forte que o mundo fala. Aqui está falando que a mulher mais velha tem que falar para mim, para você, mulher mais nova, que o casamento é uma bênção, que é maravilhoso se sujeitar ao marido. Mas o que a gente vê hoje no mundo? Uma mãe falando para o filho, você vai casar? Tem certeza? Ah, mas homem é tudo igual, não presta, não vale. Oh, se quiser, você sabe que pode divorciar. Olha isso. A gente vê essa quebra de valores muito grande. E não é isso que ensina a sã doutrina. Voltando aqui para a palavra, versículo 6, da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino aos jovens, mostre integridade e seriedade. Amém? A sua classe já recebeu uma palavra? A minha já. Show. Mas falta mais gente. Então vamos lá. O próximo é Provérbios 22, 6. Esse aqui é bem conhecido. Para quem é pai, para quem é mãe. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando for mais velho, não se desviará dele. Muitas vezes nós estamos terceirizando tanto a criação dos nossos filhos, e não só a criação em si, colocando uma babá, mas o discipulado. Nós não estamos transferindo o legado no dia a dia. Estamos menosprezando o poder de uma mãe que coloca a mão na cabeça do filho e ora por ele, que senta e faz um culto familiar. Toda semana tem disciplina de ter um culto, um momento de discipulado e com a sua vida ensina no caminho. É diferente. Não é ensinar o caminho. Filho, faz isso. Filho, vai para a igreja que é uma bênção. Filho, você tem que ler a Bíblia. Não, filho, vamos ler a Bíblia. Filho, vamos para a igreja adorar o Senhor. Porque quando ele for velho, não vai se desviar desse caminho. E cadê os jovens? Misericórdia. Até o pastor Davidson foi mais animado que os jovens. Cadê os jovens? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão pegando? Jovens. Ixi, acho que eu pulei. Peraí. Troquei a ordem sem querer. Gui, você põe para mim dos jovens? Aí. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes. Em vocês a palavra de Deus permanece e vocês já venceram o maligno. Olha isso, Deus espera de nós essa força, essa ousadia, essa vitalidade para pregar o evangelho. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, já vencemos o maligno. E mais do que isso, você que é jovem solteiro, presta muita atenção no que eu vou compartilhar aqui agora. 1 Coríntios 7:32. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar a Deus. Como assim? Só o jovem solteiro vai cuidar das coisas do Senhor? Irmãos, tem uma diferença muito grande da disponibilidade que um jovem solteiro tem, de modo geral, e um jovem casado. O jovem casado, ele tem... Casado de modo geral, né? Ele tem um compromisso com a casa, com o marido, tem que estar disponível, tem que dar... Glória a Deus, né? Tem que estar disponível, né? Amém. Vocês estão rindo, vocês me entenderam. A gente tem que dar atenção para o marido, cuidar da casa para ela estar arrumada, fazer uma comida gostosa. Hoje eu não tenho mais o mesmo tempo que eu tinha antes de casar, para cuidar das coisas do Senhor. E uma coisa que Deus falou muito comigo, enquanto solteira, era o seguinte, justamente essa palavra, né? Mas não deixando de passar nenhuma oportunidade
para buscar mais ao Senhor. Então eu falo que eu vivi muito bem a minha solteirice. Embora eu tenha casado cedo, com 23 anos, eu vivi. Eu queria ir no congresso diante do trono, eu ia. Eu quero ir na conferência, lá em Minas, né? Conferência do Céu na Terra em Brasília, fui. Eu quero viajar para tal lugar, fui. Eu quero ir na vigília, fui. Tudo que você imaginar. Pensa a menina que viveu. Eu vivi. Tudo. Igual o pastor Eldo, né? Tudo. Eu vivi tudo que eu podia viver como solteira. Então, embora tenha casado nova, hoje eu não sinto falta de nenhuma das coisas. Hoje eu não posso falar, amor, mês que vem eu vou viajar, vou lá para São Paulo, na conferência do Dunamis. Não, já fui em 5 conferências do Dunamis. Hoje eu posso esperar, porque já vivi tanto. Então eu posso planejar para ao invés de ir no mês que vem, e ano que vem. Hoje eu tenho prioridades. Eu não posso sair largando tudo e ir para uma missão e fazer loucuras, né, por Jesus. Entenda como eu estou falando, né? Hoje a gente tem uma certa limitação. E é muito bom quando a gente vive cada fase. Então, solteiro, não se preocupe. Não tenha pressa de casar. Se ainda falta um tanto de coisa para você viver. Um tanto de coisa para você gastar aos pés do Senhor. Passar a madrugada orando. Ir para a noite evangelizar. Ir para a Rua da Lama. E fazer um monte de coisa por amor ao Senhor. Amém? Gui, põe para mim das crianças, que eu acabei pulando sem querer. Isso. Cadê as crianças? Axel, Henrique, Heitor. 02, né, Maine? Tá aí no forninho. Tem mais alguma grávida, né, que não se revelou? É agora. Então, nós temos 3 crianças aqui. Crianças, prestem atenção, que a tia vai falar com vocês. E Mateus 21:16. E lhe perguntaram, não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus, sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. Da boca das crianças saiu perfeito louvor. E sabe que essas passagens nos revelam, para nós como igreja, que independente da geração a qual você pertence, você tem uma função no processo de edificação do corpo de Cristo. Jovem, não deixe que te despreze, porque você é novo, idoso, eu sou velho demais, já não sirvo para muita coisa. Não deixe que ninguém te despreze pela sua faixa etária, pelo seu gênero, pela sua classe social. Essa semana aconteceu uma coisa muito engraçada, mas virou engraçado, né? A Bia estava passando por uma semana muito caótica, complicada, cheia de batalha, né? E aí ela foi orar, acho que foi na quinta-feira isso, né? A gente estava resolvendo alguns problemas e aí ela foi orar. Um pouco irritada, estressada, começou a orar, começou a falar em línguas. Daqui a pouco ela começa assim, glória a Deus, tem batalha, glória a Deus, tem batalha. E ela parou assim, eu já ouvi isso. E aí ela se lembrou, no meu aniversário, que a gente foi no shopping, né, nós jovens, fomos no shopping e do nada, o Henrique, de 2 anos, o Henrique de 2 anos, começou a cantar. Glória a Deus, tem batalha. Glória a Deus, tem batalha. Do nada, uma criança começou a cantar glória a Deus, tem batalha. Não é vocabulário de criança. Não é, faz parte da vida dele, da glória a Deus, pela batalha. Mas isso, gente, revela uma coisa. Que ele está sendo criado no caminho. E dessa forma, da boca dele saiu perfeito louvor. Profetizando, então cheio de Espírito desde criança e ministrando para a edificação de uma jovem. Olha a distância, a diferença de idade. Ministrando, exercendo o seu papel no processo de edificação do corpo de Cristo. Então não menospreze uma criança, não menospreze um bebê. Porque é do recém-nascido que suscita o perfeito louvor. Amém? Aleluia.
Meus irmãos, nós somos o corpo de Cristo. Não é à toa que Deus compara o corpo humano à igreja, chamando a igreja de corpo de Cristo. Quando eu estava preparando a ministração, até estava com o John na ligação, falei, John, eu tive uma ideia. Olha isso que Deus falou. Vocês conhecem esse estudo? Reflexologia? É estudo aqui, ó, do pé. Ele fala que o nosso pé tem pontos que conectam a outras partes do corpo. Então, você pega seu pé e vai ali no polegar. Dedão, né? Polegar. No dedão. Ali no número 2. Quando você estimula essa parte, você está conectando o cérebro. Conecta o pé ao cérebro. Ali embaixo do dedão, conecta o pé à tireoide. O que mais? Ali na sola, no calcanhar quase, no 16, ao cóccix. Gente, como pode o pé, que é tão diferente do cóccix, da tireoide, se relacionar? É porque, pelo amor de Cristo, nós estamos totalmente ligados. É por isso que Deus nos compara a um corpo. É por isso que a igreja é o corpo de Cristo. Porque independente se você é o pé, se você é a mão, se você é o cóccix, a tireoide, se você é o fígado, o rim, nós estamos tão conectados, unidos, vivendo em amor. Amém? Queria convidar vocês a louvar, cantar essa canção tão rapidamente. Nós somos corpo. E eu quero que você, a igreja, levante, porque a gente vai celebrar isso. Não é uma canção qualquer. Não é uma letra tão simples assim. E você vai olhar para a pessoa que está do seu lado e vai cantar. Dê as mãos, abrace e cante assim. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Vamos cantar. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor. Olhe para quem está do seu lado agora. Eu preciso Declare de isso. ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando a gente cantava, sabe, meu espírito ficava tão feliz, tão saltando assim no meu coração. Nós somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados. E embora sejamos diferentes, embora tenhamos idades distintas, nós podemos viver em amor. Sabe por quê? Acima de tudo, diz a palavra em Colossenses 3,14,
revistam-se do amor, que é o elo perfeito. É por causa do amor de Cristo que eu posso conviver com você. Por causa do amor de Cristo que nós podemos nos respeitar, nos amar, ter um vínculo, uma intimidade. Nós podemos ter aliança uns com os outros. Aleluia. Pode sentar, está chegando já para o final da ministração. Queria só compartilhar com vocês alguns exemplos de conexões geracionais na Bíblia, para comprovar que é possível. Vocês sabiam que tem alguns estudos, aliás, muitos estudos, né, que falam que os discípulos de Jesus, eles eram mais novos, eram adolescentes, jovens. Tem muitas provas que falam isso. Algumas delas é que, assim, somente Pedro era casado. E somente ele também dava a contribuição, né, pagava imposto. Por que os outros discípulos não davam contribuição? Ou se Jesus chegava e falava assim, larga tudo e me segue, eles faziam isso? Porque não tinha que ir lá na esposa, amor, eu vou largar você, nossa casa e vou seguir Jesus. Não! Então, tudo indica que os discípulos eram jovens, que eles tinham essa liberdade de largar tudo e seguir Jesus. Como eu falei, os solteiros cuidem das coisas do Senhor. Larguem tudo e vamos buscar o Senhor. Nós temos Ruth e Noemi, nora e sogra, que tinham uma conexão muito especial, uma lealdade, um sentimento de família, de fato. Temos Timóteo, Eunice e Lloyd, que tinha algo muito igual entre eles, que era a fé não fingida. Né? Paulo fala para Timóteo que habite em você a mesma fé de Lloyd, sua avó, que passou por sua mãe, a fé não fingida. Então, olha só como é possível ter conexão entre as gerações, né? Então, para a gente caminhar para o fim, eu quero deixar uma pergunta para vocês e também partir para a parte prática. Com qual geração você vai se conectar a partir de hoje? Com qual geração você vai se conectar? Talvez eu vou me conectar mais com alguma criança. Você, criança, vai se conectar mais com alguma adulta. Vou deixar algumas dicas aqui. Pessoal mais velho, vamos ler comigo. Chame um jovem para tomar um café com você. Dá um presente. Jovem gosta de presente, né? Então, a gente está aceitando. Você que é idoso, venha para o culto de jovens. Porque o culto de jovens faz parte da Igreja de Cristo. Embora tenha esse nome, porque a gente que está aqui na frente ministrando mais, é para o mesmo Deus. E não importa a sua idade, venha estar conosco. Jovens, sirvam nos ministérios onde a sua geração não é predominante. Eu acho muito lindo ver a Raíssa, por exemplo, Raíssa do Rafa, que ela é muito engajada no Ministério das Mulheres. Anda muito com a pastora Edna, né, que tem acho que o dobro da idade dela, altamente engajada com as atividades do ministério, em que ela, às vezes, é uma das poucas jovens que estão ali, né? Busque conselho de um irmão mais experiente. Ao invés de correr para contar uma coisa para sua amiga, ou para falar, amiga, o que eu faço agora? Não, pergunta para a Minier, irmã Rita, para as nossas irmãs que já têm o cabelinho branco, que elas são vividas, porque elas têm experiência e foram aprovadas pelo Senhor. Vem também do culto da manhã, culto da família de domingo. Quem vem no culto da manhã? Amém, eu sei que elas vêm. Tem pouca gente que vem no culto da manhã, hein? Vocês tratam de vir, que é uma bênção. Quando eu não posso vir, eu sempre assisto a live, porque é maravilhoso. Adultos, sirvam no ministério infantil. Né, Maine? Tá precisando? Amém. Sirvam no ministério infantil. Tá precisando muito que vocês conectem com as crianças. Ou nos embaixadores, mensageiras, são os adolescentes da igreja. Pais, comprometam-se com o discipulado em casa. Crianças e adolescentes, agora é para vocês. Elogia os mais velhos. Faz um desenho e dá para a tia Minier,
Faz um desenho e dá para alguma irmã idosa. Elas gostam de receber presente. Pare para ouvir, dê um abraço apertado. Amém? Então você vai pensar até amanhã com qual geração você vai se conectar. Combinado? Porque essa palavra aqui que o Senhor tem liberado sobre os nossos corações não é para ser só mais um culto, mas é para mudar algo na nossa igreja. Para estabelecer novamente a aliança que Cristo, com alto preço, conquistou há mais de 2000 anos. Para a gente fechar esse culto, esse momento, aliás, fechar não, caminhar para o fim, porque depois tem a nossa comunhão. Os jovens vão fazer uma surpresa para vocês. João 13, 14 ao 15 fala assim: Ora, sendo eu, Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês. Também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Queria convidar os jovens que estão na organização desse momento tão lindo. Eles vão preparar as coisas aqui. Nós queremos que a igreja permita que nós lavemos os pés de vocês. Nós vamos lavar os pés de todos aqueles que não são da juventude da igreja. Então, se você é jovem, mas não é membro da JET, você participa desse momento, tá bom? Deixa a gente te abençoar. Você que é criança, pode sentar aqui também, que a gente vai ter a alegria de lavar o seu pé. Amém? Isso fala muito de aliança, de conexão. Nós vamos ter aqui 8 cadeiras. E alguns meninos vão lavar o pé de homens e as meninas das mulheres. Tá bom? Você que é convidado, não se sinta constrangido. Nós não queremos obrigar ninguém a participar deste momento, mas eu quero que vocês aceitem o convite como símbolo dessa aliança que nós queremos reestabelecer. Quem topa participar desse momento? Amém. Quem mais topa participar desse momento? Glória a Deus. Nós queremos lavar os pés de vocês. Então, Arthur, junto com a Pan, está organizando. E aí, enquanto eles vão lavando os pés, eles vão ministrando, orando por vocês. Amém? Que o Espírito Santo flua no meio da oração. Declare, jovens, palavras proféticas, palavras abençoadoras sobre a vida da pessoa que você está lavando o pé. Assim como Jesus lavou os pés daqueles discípulos, lavemos os pés uns dos outros. Vamos restabelecer essa aliança. Amém?